Fala, minha galera concurseira, sejam bem-vindos ao canal Dicas do Tomazeto. Obrigado por você estar aqui hoje, mais um vídeo, mais um conteúdo. Espero de coração que eu possa ajudar todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Tomazeto, analista administrativo de autarquia federal, aprovado em primeiro lugar no concurso que eu fiz, qualquer nível superior, 5 dígitos de remuneração, além de outras aprovações e nomeações, algumas também no primeiro lugar, tá legal? Se você gostar desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, importante para eu entender se a nossa temática faz sentido, né? Se o que nós estamos trazendo aí de conteúdo está dentro daquilo que você espera. Peço para que você se inscreva no canal, já passamos dos 9.120 inscritos, tá? Também peço para que você faça o clique no sininho que está aqui abaixo do vídeo, porque por meio dele você terá acesso a todos os conteúdos que nós gerarmos, seja de maneira gravada, como é esse caso, seja por lives ao vivo, tá legal? Para que você possa acompanhar, seja naquele momento da reprodução do vídeo, seja em momento posterior, que você tenha uma maior disponibilidade, tá legal? Se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, vitórias, derrotas, sucessos, fracassos, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas informações sobre a minha pessoa, transformadas em entrevistas que eu já tive a oportunidade de fazer tanto com GRAM quanto com estratégia, tá? E por meio dessas entrevistas você pode até se inspirar dentro dessa trajetória difícil, árdua, porém que vale muito a pena, que é nessa vida louca, que é a vida de concurseiro, tá bom? Galerinha, vamos aqui ao que interessa. O que acontece, tá? A gente tenta entender, tenta imaginar como que será o concurso público nacional unificado, tá? O famoso CPNU ou CNU, como queiram, tá? E por que eu estou fazendo esse vídeo hoje, tá? Porque na presente data, 25 de fevereiro, foi realizada a prova do IPEA, tá legal? E por que estamos falando do concurso do IPEA? Porque é o primeiro grande concurso, tá? Que a SESGRA Rio está organizando, já nesse padrão que nós esperamos que venham as provas do CNU, tá legal? Então é interessante a gente observar o que aconteceu nessa prova para que possamos tomar os devidos cuidados para a prova que ocorrerá lá no mês de maio, tá legal? Ah, Diego, mas essa prova do IPEA é um pouquinho complicada de comparar porque o cargo era muito estratégico, a remuneração muito alta, querido. Você precisa se preparar para a pior prova possível. Ou mesmo que a questão para a sua prova, se você vai fazer um concurso para ganhar 6, 7 mil reais, um concurso de nível médio, por exemplo, você precisa pelo menos entender como que a SESGRA Rio organiza as questões. E deu para perceber um padrão, tá, que eu achei até bem diferente do normal de cobrança. A gente vai falar sobre tudo isso hoje, tá? Primeira coisa que você tem que entender, tá? SESGRA Rio não entrega caderno de prova para você, nem que você fique nos últimos 5 minutos. O ideal, tá, eles até dão essa orientação, é que você leve o cartão que tem as instruções para que você vá até a prova, tá? O cartão lá de confirmação do local de prova. Leve 2, porque você usa um pela manhã e outro pela tarde. E você vai anotar os gabaritos, você não leva o caderno. Depois, a SESGRA Rio, no site dela, ela vai publicar a prova, tá? Então, como eu estou falando, nesse momento, hoje, 25 de fevereiro, nós não temos a prova. Ela só será publicada ao longo da semana. Acho que entre amanhã e terça, ela já vai estar disponível. Sugiro, inclusive, que você a resgate e até leve ela como exercício para a sua prova lá no CNU. Até porque tem muita matéria que você vai precisar estudar ali dentro, tá bom? Então esse é o nosso primeiro detalhe, tá? Então, outro ponto importante. As provas duraram 4 horas. Após 2 horas, você já poderia sair já com o gabarito anotado, tá? Para que você pudesse voltar para a parte da tarde ou então, no caso do segundo turno, você ir para casa, tá? As provas elas ocorreram de 8h30 às 12h30 e depois das 15h30 às 19h30. Os portões fechavam meia hora antes e você já teria que se dirigir à sala de prova, tá? Para que houvesse a distribuição do caderno de respostas e a prova começasse rigorosamente no horário, tá? Batia um sinalzinho e você começava a prova, tá bom? Então, de maneira geral, tá? Para você entender
né, o que aconteceu lá no concurso IPEA foi isso, tá? Lembrando que aqui no canal a gente disponibiliza mentorias, correção de discursivas, tá? Se você tiver interesse no serviço alternativo que eu ofereço, além desses vídeos totalmente gratuitos, você entra em contato comigo, tá? Prezo por acessibilidade, por atendimento, por valores, né, que cabem no seu bolso, tá? Né? Um serviço totalmente padronizado para você, tudo para você, não para a galera, não é mentoria em grupo, é mentoria individualizada, tudo comigo, eu não terceirizo nada. Teve interesse, entre em contato comigo via Instagram, tá? Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou grupo de WhatsApp e Telegram. Você pode entrar no nosso grupo lá e eu terei o prazer aí de falar contigo, você pode me chamar no privado para a gente conversar. Diego, não tem interesse em mentoria, eu quero só as suas dicas, que eu acho bacanas. Entra lá no meu grupo, você é meu convidado. Diego, eu quero estudar para o CNU, ainda não tenho materiais, o que você me orienta? Eu vou deixar links de 4 cursinhos que eu gosto muito, tá? O GRAM que é o mais em conta, então só você clicar no link, você vai até a página e faz a aquisição. Eu estou até te ajudando, tá? O GRAM mais em conta, você pode dividir assinatura entre 2 a 4 pessoas. O Estratégia também tem cursos maravilhosos, de altíssimo nível, para o CNU, todos esses tempos CNU, tá? O Direção também, cursos muito bons. E o IMP, que é aqui do DF, ele tem tanto a modalidade online quanto a presencial. Então você pode ter essa possibilidade de estudar presencialmente se você não tiver disciplina para estudar em casa, tá bom? Galerinha, vamos agora entender como que foram as provas, tá? Então, como eu falei para vocês, foram 2 turnos, de manhã 4 horas e à tarde 4 horas. De manhã eram 2 questões discursivas e 30 questões objetivas, tá? Parecia que daria tempo razoável para você resolver toda a prova, até o momento que a prova foi distribuída. Por quê? Porque eu, particularmente, esperava 2 questões discursivas com 30 linhas, e a gente teve 2 questões discursivas entre 35 e 45 linhas. Para o cargo número 1, tá? O de gestão e logística, foram temas particularmente difíceis, tá? Os outros cargos parece que foi um pouco mais tranquilo, tá? Porque a gente tinha uma discussão falando sobre contabilidade aplicada ao setor público e uma outra falando da parte de desigualdade. Galera, caiu até teto de vidro. Você sabe o que é teto de vidro? Se você não souber, você vai, aproveita e pesquisa para você entender essa expressão. Apesar de que eu imagino que se caiu agora não vai cair no CNU, pelo menos eu acho. Mas você estuda, vai que cai de novo, tá? Então você estuda isso. Então, galera, 45 linhas, para quem está acostumado a fazer uma discursiva de 30 linhas, 1 hora é suficiente. Agora, 45 linhas, você teria que colocar aí pelo menos mais de 15 a 20 minutos. Isso significa que o seu tempo de prova já aumentava em pelo menos meia hora. Então, isso já começava a enrolar. Se você faz rascunho, querido, aí você está numa situação extremamente comprometedora, porque você teria que fazer um rascunho de 40 a 45 linhas e depois voltar e fazer a folha definitiva. Então, realmente, para muitas pessoas, o tempo ou não deu ou ficou muito em cima. Então, preste atenção que o CNU tem uma pegada parecida em relação à divisão das provas, tá? Para o concurso de maio. Ah, Diego, mas é só uma discursiva. Vai nessa que é só uma discursiva. Aí você vai pegar uma discursiva pesada que você tem que escrever muito, aí a coisa vai ficar complicada, tá bom? Tudo bem até aqui, galera? Então toma cuidado com a discursiva, pratique discursiva. Discursiva, na minha opinião, no IPEA fará grande diferença para a pontuação final. E no CNU, na minha visão, não será diferente. Diego, como que foi o restante da prova pela manhã? Achei uma prova relativamente justa, honesta, pelo valor, né, da remuneração, tá? Foram 7 questões de português, um texto, foi uma prova de boa, 7 questões de inglês com 2 textos, mas não foram textos tão complicados, deu para fazer a prova legal, e o restante, galera, foram aí no total 16 questões o resto, né? Galerinha, grande parte dessa prova inicial, ela se valeu de políticas públicas e atualidade. Quem diria, né? A atualidade é uma das matérias mais importantes. Querido, você não pode ir para a prova do CNU sem saber tudo, ou quase tudo de atualidade. Amigo, você tem que comer esses materiais de atualidade. Atualidade, realidade brasileira. Meu amigo, você tem que saber muito, muito. Se você não souber, vai ficar ruim. Até porque a atualidade, você tem uma relação muito forte com a parte de políticas públicas. Então, tem que tomar cuidado com a atualidade. Caiu muito, galera. E assim, coisas que
Cara, ou você sabia ou você não sabia, não tinha aquele negócio de tentar entender, não, amigo. Por exemplo, quilombola, onde é que tem mais quilombola, você sabe? Então, é esse nível que caiu na sua prova. Não são questões difíceis, só que são questões que demandam conhecimento forte, teórico, tá bom? Tudo bem, galera? Beleza? Então, mais ou menos foi isso que a gente teve pela prova matutina. Prova vespertina, galera, foi uma prova bem mais tranquila. Foram 4 horas de prova com 70 questões, tá? Muita gente aí foi saindo assim, bem mais cedo do que o comum, tá? Mas assim, tranquilamente você faria essa prova aí em 3 horas, no máximo 3 horas e meia, bem mais tranquilo. Então o que isso significa? Que na prova da tarde você poderia ter um pouquinho mais de calma para ler as questões, finalizava a prova toda, voltava para dar uma olhadinha, não adianta ficar nessa correria de entregar a prova, de querer ir embora. Ah, eu posso sair daqui 2 horas, então eu já resolvo minha vida, querido. Você tem que aproveitar o seu tempo, é a prova da sua vida. Então volta, analisa, putz, cara, vi aquilo ali, de repente viu uma palavra que poderia mudar muita coisa, vai lá, troca o gabarito, dá tempo, tá? Vai fazendo as anotações de cartão resposta com calma, não precisa correr, tá legal? E aí, galera, o que eu percebi, tá? Em relação às provas objetivas, a minha impressão da prova objetiva, tá? Foi uma prova com muita interpretação, textos grandes. Alguns textos, eles não eram necessários para você resolver as questões. Alguns eram, realmente. Ele dava toda a situação e perguntava sobre a situação citada, né? Qual seria aí o tipo de... Enfim, né? Então, você tinha essa questão. Então, de uma certa maneira, é fato. Você tem que ler o texto com calma, fazendo, sublinhando lá o que tem que ser sublinhado. Tá? Dá tempo, principalmente à tarde, galera, dá tempo de sobra para você fazer isso. Vá por mim, beleza? Outra coisa, galerinha, dificuldade das questões. Achei uma dificuldade honesta com a prova. Não foi uma prova fácil, mas também não foi uma prova bizarramente difícil a ponto de você chegar lá e falar assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, tá? Foi uma prova honesta, tá? Nem absurda, nem fácil, tá bom? Então, a sensação que a gente tem é que a gente foi para uma prova, para um concurso de 20 mil e ela cobrou realmente dentro do parâmetro esperado, tá? Mas, galera, foi uma cobrança um pouco diferente, porque assim, conceitos que não são tão perguntados, eles caíram. E aqueles conceitos que já são relativamente batidos, que todo cursinho fala, esses conceitos eles ficaram um pouquinho de lado. Tudo bem, galerinha, que tinha casos lá que o cara falava, bicho, qual se esse caso aqui é, sei lá, de inexigibilidade. Tinha coisa que era muito clara ali, entendeu? Inexigibilidade, de licitação, dispensa, né? Tinha coisas muito rápidas para você bater o olho e ir embora. Agora, tinha outras questões que, muitas das vezes, pela leitura das alternativas, você conseguia chegar na resposta. Não era uma coisa assim tão trivial, tá legal? Então, aquelas provas que você está acostumado, até mesmo padrão 6 Gran Rio, você pode deixar de lado, tá? Que existe uma outra cobrança. Ah, Diego, como que é essa cobrança? Galera, fica até um pouco difícil de te explicar, porque é um padrão muito diferente de cobrança de prova, tá? Você tem o Sebrasp que busca meio que um jogo de caça-palavras, a FGV com aqueles textos absurdos e com interpretação. Até lembra um pouco a FGV, mas não é aquela FGV bizarra a ponto de arrebentar o candidato, tá? A gente não teve tanta cobrança, por exemplo, de súmula vinculante, entendimento de tribunais superiores. Até teve uma coisinha ou outra, mas não a ponto de você ter que, sei lá, por exemplo, focar os seus estudos de direito constitucional em jurisprudência do STF. Não era assim, tá? Muitas vezes eram questões realmente, como eu falei para vocês, interpretativas, tá bom? Então, galerinha, de maneira geral, o que eu posso te falar é isso, tá? Pega a prova quando ela sair agora, segunda ou terça, dá uma olhadinha, acompanha aí a correção aí que os cursinhos forem fazer, procure entender o gabarito, vai sair o gabarito preliminar, depois acompanhe o gabarito definitivo. Eu não acho que deva ser uma prova assim tão, na minha visão, controversa, tá? Mas a gente tem que ficar de olho, tá? Porque, sem dúvida, essa prova do IPEA será o padrão, na minha visão, para a prova do CNU, tá legal? Seja um cargo um pouco mais elevado, seja um cargo mais básico. Até porque, dos blocos 1 ao 7, galera, a prova para o bloco é a mesma, tá? Então, o grau de dificuldade vai ser o mesmo, tá? Desde seja você fazendo prova para 21 mil reais, seja você fazendo prova para 6 mil reais. Então, você tem que entender que provavelmente vai vir uma prova no nível da prova do IPEA, com exceção
ao bloco de número 8, que é bloco só para galera de nível médio, tá bom? Então, galerinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu não tenho prova para mostrar para vocês aqui, como eu já expliquei, tá? Só podia levar, né, o gabarito que você formulou, mas, né, acompanhe aí durante a semana, né, os desdobramentos do concurso do IPEA para que isso te ajude aí dentro dessa caminhada no concurso público nacional unificado, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima, valeu!